Bom, pessoal, nós vamos iniciar a aula de Química aqui num formato diferente, onde eu vou passar para vocês aqui um PowerPoint que eu fiz para poder explicar com mais clareza essa matéria nova que a gente está entrando, que é a matéria dos hidrocarbonetos. O próprio nome diz, hidrocarboneto são compostos que são formados por hidrogênio e carbono. Então, nós vamos compreender o que são esses compostos que são formados apenas por hidrogênio e carbono. Essa é a primeira função que a gente vai entrar na química orgânica, a função hidrocarboneto. São os principais combustíveis que a gente encontra na natureza, eles são formados por hidrocarbonetos. Então vamos lá. Hidrocarbonetos, então, são substâncias orgânicas que contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio, como já falamos. Então, tu tem ali, ó, primeiro exemplo, H3C, CH2, CH3 é um hidrocarboneto. Por quê? Porque só possui hidrogênio e carbono. No segundo caso ali, tu tem o H3C, C, uma liga dupla com oxigênio, e o CH3 não é um hidrocarboneto. Por quê? Porque ele possui um átomo de oxigênio. Então, ele não compõe a função hidrocarboneto, porque ele possui aquele oxigênio ali. Mesmo não estando entre carbonos, não pode ter um outro átomo que não hidrogênio e carbono. O terceiro exemplo, tu tem ali um hidrocarboneto. Por quê? Quando tu tem uma figura geométrica, como eu expliquei na aula passada, cada vértice ali, cada ponta, ela compõe um carbono e a sua quantidade de hidrogênios, até completar a tetravalência. Então, ali nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Nós temos 6 carbonos ali e cada um deles tem 2 hidrogênios. Tá? A gente vai montando os hidrogênios de acordo com a tetravalência. Então, ali nós temos, então, 3 exemplos, onde 2 são hidrocarbonetos e 1 não é. O primeiro tipo de hidrocarboneto são os alcanos. O que são alcanos? São hidrocarbonetos que têm apenas ligação simples entre carbono. Então, não pode ter liga dupla, não pode ter liga tripla. Apenas liga simples entre carbonos. Então, vamos lá. Se tu tem até 4 carbonos, esses alcanos são gasosos. Eles são em forma de gases livres na natureza. Se tu tem de 5 a 16 carbonos, eles são líquidos. Um composto mais pesado, um composto mais complexo. E se tu tem acima de 17 carbonos, eles são sólidos. Tá? Então a gente tem, de acordo com a quantidade de carbonos, o estado físico desses hidrocarbonetos. Eles são pouco reativos e não formam polos, são apolares. Também chamados, eles são de parafinas, então alcanos ou parafinas. Fórmula geral dos alcanos. O que é fórmula geral? Como vocês sabem, na fórmula molecular, tu tem a letra ali que indica o átomo, e embaixo vai um númerozinho. Esse númerozinho ele indica a quantidade que em cada átomo aparece na fórmula. Então, CnH2n significa H2n mais 2 significa dizer o quê? Que tu tem N números de carbono e 2 vezes esse número mais 2 de hidrogênio. Bom, não adianta a gente ficar falando aqui sem olhar o exemplo. Então, CnH2n mais 2. Vamos ver por quê. Olha ali, ó. Primeiro exemplo de alcano, CH4. CnH2n mais 2. Qual é o número do C? 1, porque é um carbono só. H2n mais 2, 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. Então, CH4. O segundo exemplo, H3C, CH3. Tu tem ali 2 carbonos. Então, a quantidade de hidrogênios teria que ser 2N mais 2. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. Desculpa. Então, tu tem ali C2H6. Tá? Então, todos os alcanos obrigatoriamente respeitam aquela mesma fórmula geral ali. CnH2n mais 2. Olha o terceiro exemplo. Tu tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, tu obrigatoriamente vai ter que ter H2n mais 2. Então, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, a gente tem que ter 10 hidrogênios. Então, aí a gente tem 6, 7, 8, 9, 10, certinho.
O outro exemplo, tu tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tu tem que ter 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então tem 6, 12 carbonos ali. Tá? Então vai ser C6H12. Tá? Desculpem, C5H12. Sempre a fórmula molecular dele, então, vai ser o número de carbonos, o número de hidrogênios vai ser 2 vezes o número de carbonos, mais 2. Principais alcanos. Os alcanos que a gente mais conhece aí são o metano, né? É o menor deles, é o CH4. Impossível ter um alcano menor, porque só tem um hidrogênio, tem que ter 4 carbonos por causa da tetravalência. Ele é gasoso, é conhecido como gás dos pântanos. Por quê? Porque nos pântanos tem muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica elimina CH4. Então, nos pântanos, tu tem muito metano. E ele é o gás natural, esse gás aí que a gente encontra junto com o petróleo, né, o gás natural. Ele é incolor e muito inflamável, quer dizer, ele pega fogo com, né, extrema facilidade. Então, tu tem ali a fórmula, né, e também a disposição dos átomos dentro da molécula. O metano, então, ele é produzido através de processos de decomposição, como, por exemplo, lixo. O lixo, ele produz gases, inclusive nessas aterros sanitários tem canos, nesses canos os caras botam fogo na ponta do cano, aquele metano que vai saindo, ele já vai queimando. A digestão de herbívoros, quer dizer, tu produz metano também. Nós, quando comemos vegetais e os animais herbívoros também. Vulcões produzem também metano. E a extração de combustível mineral também produz muito metano para a natureza. Juntamente com os gases, ele participa do efeito estufa. Né? Vamos discutir se isso contribui ou não para o aquecimento global. Então, tu tem ali, isso é uma discussão, né? Esses gases todos que tem ali naquela gráfico ali, pessoal, 55% de CO2, 24% de CFC, que é o cloro, fluoro, carbono, o NO2, tá? E o óxido de nitrogênio, e tu tem ali o CH4, que é o metano. Esses aí, ó, 55, eles correspondem a 100% desses gases na natureza, o que corresponde a 0,03% da nossa atmosfera. Então aí vamos ver se isso aí realmente contribui, né, para o efeito estufa. Na verdade, todos esses gases, sendo eles 55% de CO2, corresponde a 0,3% da nossa atmosfera. Nem 1% da atmosfera é composta por esses gases aí. Então vamos seguir. O biogás. O biogás é um gás produzido pelo biodigestor. O que é o biodigestor? O estrume, né, as fezes dos animais, são colocadas tudo isso num depósito. Esse depósito fermenta, uma biomassa que se chama, né? Essas fezes todas aí, e vai produzir o metano. O metano, como ele é muito inflamável, ele produz aquecimento, ele pode produzir até energia elétrica se for transformado com os equipamentos corretos dentro de uma fazenda. Biodigestores são muito usados em fazendas, aí para fora, assim, eles usam bastante isso aí. O propano e o butano são os gases, né, presentes no GLP, que é o gás ali que é feito de petróleo, que é esse gás que a gente usa na cozinha. Tá? Então, esse gás aí, ele é composto por propano e butano, que são 2 tipos de alcano. Logo depois do alcano, a gente tem o alceno. O que são alcenos? São hidrocarbonetos que têm uma ligação dupla entre carbonos. Tá? Então, olha a diferença do alcano. No alcano só tem ligação simples. No alcenos a gente tem uma liga dupla, uma apenas. Tá? Uma liga dupla entre carbonos. Essa liga dupla, como a gente já viu antes na classificação das cadeias, é chamada de insaturação. Então, tu tem ali o CH2 e CH2 com uma liga dupla no meio, tem ali o CH3, CH, CH com uma liga dupla e CH3. São exemplos de alcenos, tá, pessoal? Então, a diferença do alceno para o alcano é que o alceno ele tem uma liga dupla entre carbonos. Então, aí mais um tipo de alceno. São raros de encontrar na natureza, mas eles são muito mais reativos que os alcanos, e isso até por causa da sua liga dupla, da sua insaturação. Mais exemplos de alcenos aí, eles pedem para nomear a cadeia, a gente ainda não aprendeu nomenclatura, a gente vai aprender nas próximas aulas como a gente faz a nomenclatura, então a gente só vai observar como exemplos de alcenos essas cadeias aí. Principais alcenos.
Tu tem como principais alcenos o eteno, tá? Que é um gás, o C2H4. Ele é utilizado para amadurecer frutas que são colhidas verdes. Então, é um processo artificial de amadurecimento, é usar esse gás aí. O polietileno e o polipropileno, muito famosos, né, muito usados aí na indústria, são usados para fazer polímeros de plásticos, né? Principalmente para fazer sacola plástica, aqueles tipos de plástico que tu está vendo ali na foto. Né? Faltou dizer para vocês ainda sobre os alcenos, a fórmula geral deles. Eles têm, como vocês viram, uma ligação dupla, né? E a fórmula geral dos alcenos é CnH2n. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem N número de carbonos e o dobro de hidrogênio. Né? O número de carbonos multiplicado por 2. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, ali tu tem o CH2 com uma liga dupla no meio. Se é um alceno, obrigatoriamente tem que ter a liga dupla. Tá aparecendo ali oleofinas, que é um outro nome que os alcenos recebem, tá? Então, tu vai ter o C2H4. Nota que tu tem o C2 e 2N, quer dizer, 2 vezes o número de carbonos H4. Vamos lá. Tu tem ali, ó, CH2, liga dupla, CH, liga simples, CH3. Então, tu tem o C3, 3 carbonos. Tu tem que ter 2 vezes 3 o número de hidrogênios, 6 hidrogênios. Agora, notem uma curiosidade na orgânica, não agora, mas agora, ó, na orgânica tu pode ter 2 elementos com a mesma fórmula molecular, mas eles são elementos químicos diferentes. Por quê? Porque muda a posição da liga dupla. Aí já pode mudar as características do composto. Então tu tem ali, ó, CH2, uma liga dupla, um CH, CH2, CH3. Tu tem o C3H4, o dobro de hidrogênios em relação a carbonos, porque é CnH2n. A fórmula molecular é a mesma do de baixo, que é o C4H8 também. Por isso que na orgânica, obrigatoriamente, tu tem que fazer a fórmula estrutural, porque tu não consegue diferenciar o elemento pela fórmula molecular. Tu também tem que desenvolver a fórmula estrutural sempre, para te saber que elemento é. Então ali tu está vendo que mudou, e vai mudar o nome depois. Quando a gente aprender nomenclatura, a gente vai ver que vai mudar o nome de acordo com a posição da ligação dentro do composto. Próximo são os alcinos, ou os acetilenos. Bom, então olha bem. Tu tinha lá alcano, apenas liga simples. Alcenos, uma liga dupla. E agora os alcinos, tu vai ter elementos que têm uma ligação tripla. Tá? Eles, apenas uma ligação tripla. Fórmula geral dos alcenos. CnH2n menos 2. Então, tu vai ter o número de carbonos, o número de hidrogênios vai ser 2 vezes o número de carbonos menos 2. Essa é a fórmula geral que eles têm que obedecer. Então, tu tem ali, ó, uma liga dupla. CH, uma liga dupla no meio, uma liga tripla, desculpe, entre carbonos ali. Tu tem C2H2. Tu tem, então, 2 carbonos, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Sempre obedecem àquela fórmula geral ali. É um gás incolor utilizado para maçaricos e também na maturação de frutas. Tu tem ali, ó, C3H4, 3 carbonos. Tu tem que ter o dobro, que é 8 menos 2. Não, o dobro que é 6 menos 2, 4, que é C3H4. Então, o dobro de hidrogênios, menos 2. C4H6. Então, tu tem 4 carbonos, tu tem que ter 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Porque todos obedecem à mesma fórmula geral. Nota que aí também tu tem um C4H6. Porém, ele está com a ligação tripla em posição diferente. Logo, ele não é o mesmo composto. Ele tem nome diferente, nós vamos aprender isso depois. Mas ele tem a mesma fórmula molecular. Portanto, tu tem que ter sempre a fórmula estrutural nesse tipo de composto. E por último, hoje, porque depois nós vamos ter outros tipos de hidrocarbonetos com cadeia fechada que nós vamos deixar para a próxima aula. Tá? Mas hoje tu tem ainda os alcadienos, que são os
hidrocarbonetos com duas ligações duplas. Então, olha a diferença. Lá nos alcenos, tu tinha hidrocarbonetos com uma liga dupla. E agora tu tem os alcadienos, que são hidrocarbonetos com duas ligações duplas. Tá? Fórmula geral, CnH2n menos 2. Vão ter tipos de hidrocarbonetos com a mesma fórmula geral. Não tem problema isso. Eles vão obedecer uma mesma fórmula, um mesmo comportamento. Então, tu tem aqui o C3H4. Olha só, 3 carbonos, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Duas ligações duplas ali. Tu tem ali o C3CH, uma liga dupla, e outra liga dupla CH2, C4H6. O dobro, que é 8, menos 2, 6. Aí tu tem outro C4H6 com 4 carbonos. Então tu vai ter 8 menos 2, 6, o número de hidrogênios. Mesma coisa dos exemplos anteriores. Tu tem elementos químicos com a mesma fórmula molecular, porém fórmula estrutural diferente, nomes diferentes e características diferentes. Na próxima aula nós vamos aprender os elementos de cadeia fechada. Pessoal, uma boa semana a todos, tá? Vamos continuar aí mantendo a calma, a paciência, e estou com muita saudade de vocês. Até a próxima aula.